contra teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo, ou seja, para sempre comerás pão em minha mesa. Aleluia. Você crê que Deus está aqui neste lugar? Aleluia. Essa é uma mensagem, uma história conhecida de Mefibosete. Mefibosete, que nasceu para ser o exterminador da vergonha. Você já ouviu essa mensagem? Provavelmente já ouviu. E eu quero deixar duas coisas interessantíssimas nessa mensagem. Primeiro, é que Mefibosete era neto do rei Saul, filho do príncipe Jonatas. Ele era o próximo a reinar. Amém, querido? Não é isso, pastora Cecília? Ele era o próximo a reinar. Quer dizer, Mefibosete, diga comigo, Mefibosete nasceu para reinar. Diga pro teu irmão aí, você nasceu para reinar. Aleluia! Quem é filho de rei é príncipe. Quem é filha de rei é princesa. Agora eu te pergunto, se você é príncipe ou princesa, por que você está levando uma vida miserável de plebeu, morando num lugar indigesto? Alguma coisa está errada. Esse texto narra que Mefibosete, aos 5 anos de idade, fica órfão de pai, Samuel. O pai dele morre numa peleja contra os filisteus, o avô dele morre numa peleja contra os filisteus, e o avô dele suicida. Maldição na família. Mefibosete, que era um garoto que nasceu para reinar, a sua ama, a sua babá, pega ele e corre com ele para livrá-lo dos filisteus que havia matado seu avô, seu pai e o exército de Israel. Quem está entendendo, diga amém. E eles vêm correndo, a babá vem correndo tentando salvar. De repente a babá leva um tombo e a criança cai. Quando essa criança cai, a Bíblia diz que ele cai e os seus pés se quebram, evangelista Jailson. Os pés dele se quebram provavelmente para dentro. Quando quebrou, não existia um serviço de fisioterapia, mas já existia médicos. Podia colocar um torniquete, não é isso, irmão Gino? Um torniquete, podia colocar ali algo para parar, mas não houve tratamento. 5 anos de idade, os pés quebrados. Quando ele chegou na casa, pastor Laurindo, não houve tratamento. Diga comigo, não houve tratamento. Diga, quebrou os pés e não se cuidou. Deus está falando aqui nesse início de tarde que tem pessoas que caíram e pessoas que alguém deixou você cair. Aquela babá deixou o garoto cair, mas não foi intencional, porque às vezes a gente... Mas sabe o que acontece? O problema não poderia, porque eu caí, vou ficar ali lamentando que meu pé está quebrado. Grava uma coisa na tua vida: pecado na vida do crente não pode ser uma prática, tem que ser um acidente. Quando você encarar o pecado como um acidente, não como uma prática, as coisas vão começar a mudar na sua vida e na sua família. Anabachure que levasse. Pé quebrado, acabou tudo. Não cuida dele não, tá com o pé quebrado, não vai poder reinar, não vai poder ser mais nada. Tem gente que caiu e não se cuida. Se ele se tratasse, se ele se cuidasse, os pés dele voltariam ao lugar. Foi falta de tratamento. Deus está falando com pessoas que precisam ser tratadas aqui nessa manhã. Sabe de uma coisa? Aquele garoto cresce 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, 20 anos. Quando ele chega aos 25 anos, ele já estava morando em Lodebar. Mas eu disse para você que ele era neto de rei, filho de príncipe. Ele tinha que reinar. Um reino morava em Lodebar. Lodebar era a cidade dos humilhados, a cidade dos aleijados, a cidade de refúgio, a cidade de pessoa que não tinha perspectiva de vida. O que o neto de um rei, filho de um príncipe, estava fazendo lá? Ele estava com a autoestima lá embaixo. O diabo disse: você caiu, você se quebrou, você não se levanta mais, você é pior do que todo mundo, você não merece o trono. Sabe, querido, quando a pessoa cai, você vai lá e dá uma palavra de bênção. Mas quando você cai, você fica dizendo: pra mim não tem perdão, não tem mais jeito. Deus está mandando desenrolar esse rolo aqui. E eu quero dizer pra você hoje que o Senhor está aqui para te levantar. Afinal, a chamada de Ezequiel
Ezequiel, a chamada de Jeremias, a chamada de Jonas. Lê lá, o primeiro verbo que o Senhor diz para eles é assim, ó: levanta-te. Aleluia. E quando Deus manda alguém levantar, essa pessoa só pode estar em 3 outras posições: sentado, caído ou deitado. Aleluia. Quando Deus diz para você levanta, quando Deus diz para Jeremias levanta, é porque ele estava sentado, caído ou deitado. Aleluia. No entanto, Deus está mandando levantar nesse dia. Glória a Deus. Aleluia. 25 anos de idade, Lodebar. Davi lá em Jerusalém, disputando do palácio. Davi não tinha sangue real, o trono não era para ele. Recebeu o trono porque quem estava no trono não tinha condições de reinar. E se você não quer, ou se você não precisa de reinar, se você desprezar, Deus pode até te usar por um tempo, mas depois vai dar outro. E agora Saul não vigia, morre, Davi entra no trono. E trono não é igual eleição para presidente, não é votação, não. Trono entra quem tem sangue real na veia. Olha, eu quero dizer para você que está dizendo que vai para o céu, mas você não é filho de Deus, não aceitou Jesus, você está muito enganado. Para entrar lá tem que ter o convite, tem que ter a coroa, tem que pertencer à nobreza, tem que ter sangue real na sua veia. Estão te enganando, hein? Sabe por que você fala balá, balá, pula pra frente, pula pra trás, Siri canta, Siri anda, bota o Siri pra fazer tudo, coitado do Siri. Deus está dizendo, tem que ter sangue real na tua veia. Você pode ser preto ou branco, alto, baixo, gordo ou magro, rico ou pobre, feio ou bonito, mas se tu é príncipe ou princesa, levante a mão e adore. Adore. O trono é teu. Aleluia. Diga, o trono é meu. Eu vou reinar com Cristo. Só que Mefibosete pensou o seguinte: eu só vou reinar depois da morte. E a Bíblia diz que você pode reinar em vida. Isaías disse: se quiserem ouvir, de comereis o bem dessa terra, o melhor dessa terra. E você acha que o melhor dessa terra é o quê? O melhor dessa terra é uma boa casa, um bom casamento, um bom carro, uma boa comida. Isso a gente vai desfrutar no céu, Adna? Não. O melhor dessa terra Deus quer dar para você desfrutar aqui na terra. Deixa o olho grande falar. Hoje você vai ver ali uma Palio que o polícia chamou de vaca malhada ali embaixo, 97, velhinha. Tá ali. É o carro que eu tenho hoje. E sou feliz com ele. Mas Deus tem prometido que vai me dar coisas grandes. E quando eu passo com esse carro velho, a pessoa diz assim: esse pastor deve estar em pecado, está tudo errado. Mas quando me vem com um carro novo, vão dizer assim: deve estar roubando, deve estar fazendo alguma parada errada. E aí, você vai ficar olhando o quê? Ouvindo eles falar e não vai prosperar? Recebe a bênção da prosperidade. Sabe o que Deus fez pra você? 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 Eu falei pra minha esposa: eu vou passar em casa pra trocar de roupa, Neuza. Como é que eu vou estar no encontro da história? Deixa eu parar. Vai, Mefibosete, 25 anos de idade. Davi chama Ziba e diz assim: Ziba, eu já estou 20 anos no trono. Teve matança na casa de Saul. Ziba, vem cá. Tem alguém ainda na casa de Saul, de Jonatas, meu amigo, para que eu possa usar de benevolência? Ziba disse: tem um servo que é servo do servo, que é filho de Jonatas. Davi só perguntou se tinha alguém. Sabe o que ele falou, cantora? Sabe o que ele falou, missionário? Aí Ziba acrescentou: mas ele é aleijado. Porque sabia que sendo aleijado não podia ser honrado. Às vezes Deus está mandando você falar até aqui, aí você quer falar mais. Ó, Deus mandou que você vai receber uma bênção. Aí eu digo: você vai receber uma bênção, um carro e uma casa. A bênção Deus dá, o carro e a casa quem tem que dar sou eu. Não foi Deus que falou? E Ziba já queria queimar Mefibosete, irmão. Tem gente que persegue até o aleijado, irmão. O cara não tinha nada, irmão.
morava num lugar pobrérrimo para baixo. Só porque o rei mandou chamar. Tu vai ver quem é teu